Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre o crescimento das cidades no mundo. O que nós aprendemos nas nossas aulas anteriores? Que as pessoas deixaram aos poucos de morar no campo e foram se mudando para as cidades. E por que elas fizeram isso? Por que houve essa mudança? Principalmente porque muitas delas estavam tendo condições de vida e condições de trabalho muito difíceis no campo. Então, a cidade, como estava crescendo, estava se desenvolvendo, parecia ser um lugar de possibilidades novas para essas pessoas. Parecia ser um lugar que elas poderiam ter um emprego melhor, que elas teriam novas oportunidades de melhorar de vida. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico feito pela ONU em 2014 e ele nos fala sobre a população urbana e rural no mundo, dos anos de 1950 a 2015. Observem ali, na legenda, em roxo nós temos a população urbana e em laranja nós temos a população rural. O que aconteceu do ano de 1950 até 2015? Houve uma mudança muito grande no fluxo de pessoas que moravam no campo e mudaram-se para as cidades. Em 1950, cerca de 70% da população morava no campo e no decorrer das décadas elas foram para as cidades. Olhem só, a população urbana em 1950 era de 30% e em 2015 ela chegou a ser quase 60%. E quanto ao Brasil, pessoal, será que isso só aconteceu no mundo e no Brasil não aconteceu a mesma coisa? Ou será que no Brasil nós também tivemos esse movimento das pessoas saindo do campo e indo para as cidades? Vamos observar aqui um outro gráfico que eu trouxe para vocês, mas esse gráfico fala sobre o Brasil especificamente. E aqui nós entendemos que, nos últimos 60 anos, a maioria da população brasileira passou a viver nas cidades. Observem ali no gráfico a quantidade de pessoas que moram nas cidades e a quantidade de pessoas que ainda moram no meio rural. É uma diferença muito grande e uma maioria expressiva mora nas cidades atualmente. E vamos lembrar que, assim como nós vimos nas nossas aulas anteriores, o motivo para as populações saírem do campo e irem para as cidades foi o mesmo. O que aconteceu? O campo estava com uma condição de vida muito precária, muito difícil, eles não tinham boas condições financeiras nem de moradia, as cidades estavam crescendo e era uma oportunidade de melhorar de vida. O campo também passou a se modernizar muito. Nós já vimos nas nossas aulas anteriores que muitas máquinas substituem já o trabalho humano, então não precisava mais de tantas pessoas no campo. Mas com tantas pessoas assim morando nas cidades, também começou a surgir novos desafios para essa cidade. Por quê? Porque não há espaço adequado de qualidade para todas as pessoas. Então o que acontece? Ônibus lotados, hospitais públicos lotados, escolas públicas lotadas, ou até mesmo condições de moradias muito precárias, iguais a essas que nós estamos vendo na imagem. Então, por mais que as cidades tenham crescido, tenham se desenvolvido, é importante que as pessoas vivam em boas condições. É importante que todas as pessoas consigam ter minimamente um acesso à saúde decente, um acesso à moradia decente, ter trabalho para poder sobreviver com dignidade. Não apenas morar na cidade, mas não ter nenhuma condição para isso.